Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a todos os irmãos aí da Mocidade e Federação de Mocidade de Volta Redonda. Que Deus esteja abençoando e conduzindo a todos os irmãos. A expectativa, irmãos, nesses breves minutinhos que nós teremos, é que Deus abra o nosso entendimento e fale tremendamente ao nosso coração por meio da sua palavra, tá bem? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto bem conhecido da palavra do Senhor, que fica em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz o seguinte. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, e depois eu vou fazer a leitura do versículo 12. Diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Aí o versículo 12 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Louvado seja Deus por sua palavra e que Ele mesmo aplique a sua palavra em nossos corações. Amados irmãos, conta-se que um grupo de mulheres, um grupo de irmãs, se reuniram para ver de que forma o homem trabalhava com o metal para formar joias, correntes, pulseiras. E elas foram lá observar de que forma aquele homem trabalhava, de que forma aquelas joias eram confeccionadas. E chegando lá, elas ficaram maravilhadas com a habilidade daquele homem, mexendo, tirando a impureza daquelas joias. E no dado momento em que elas chegaram, ele estava derretendo uma prata, tirando a impureza daquela prata. E uma das senhoras que ali estavam perguntou: Senhor, como é que você sabe o exato momento de tirar essa prata do fogo? Ele disse: é muito simples, eu não tenho nenhum equipamento, nenhuma luz que acende, mas à medida que eu vou mexendo a prata no fogo e eu vou vendo o meu rosto refletido na prata, no metal, quando eu consigo ver o meu rosto nitidamente, é esse momento em que a prata está boa e que eu retiro essa prata do fogo. Por que, amados irmãos, eu usei essa breve ilustração para nos introduzir esse texto? Porque semelhantemente ao metal nós somos também provados. Semelhantemente ao metal, nós não sairemos das provações até que essa provação ela cumpra o propósito pela qual Deus nos colocou nela. É interessante isso, irmãos, porque todos nós somos provados na nossa vida cristã. Talvez, se você não está sendo provado agora, você será em algum momento. E se você nunca foi provado, tem que pôr em xeque a sua vida cristã e a sua vida com Deus, porque as provações, elas são inerentes à vida cristã. Nós somos submetidos a provas, a testes na nossa existência. E esse texto, amados irmãos, escrita por Tiago aos cristãos espalhados pelo mundo conhecido ali da época, Tiago encoraja os irmãos a se manterem firmes em meio às provações e terem alegria em meio a essas provações. Geralmente essa alegria ela é encontrada em meio à bênção, em meio à porta aberta, em meio à vitória, em meio ao triunfo, em meio à festa. Mas essa mesma alegria não é
apresentada, notória e patente em meio às provações. Mas devemos perceber, amados irmãos, que tanto aquelas provações e bênção que nos traz prazer, e tanto aquelas que nos trazem dor, elas procedem de Deus. A palavra grega para provação é a palavra peirasmo. É uma palavra meio esquisita, mas para nós entendermos o significado dela, é como se fosse aquela notinha, aquela canetinha que se passa nas cédulas, geralmente de 50 ou de 100 reais, para testar a autenticidade dela. Então, geralmente, quando a gente vai no supermercado ou vai em algum lugar onde há um fluxo grande de valor e de dinheiro, geralmente eles têm essa canetinha ou algum mecanismo para ver a autenticidade dessa nota. Então, a palavra grega para aprovação é essa peirasmo, que dá a ideia disso, de submeter algo a teste. Amados irmãos, a nossa vida passa por esse peirasmo, passa por essas provas. E é interessante, irmãos, porque essas provas elas são muito preciosas. As provações que muitas vezes assolam as nossas vidas, elas são muito preciosas, porque elas são pedagógicas. À medida que nós vamos caminhando com Deus, nós percebemos que essas provações elas são pedagógicas, elas nos ensinam. A maioria das lições que nós tiramos para a nossa existência, lições de vida, de perseverança, foram em meio a provações, foram em meio à dificuldade. Em meio à provação, Paulo teve a resposta de Deus, dizendo que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E em meio à provação, Abraão aprendeu que Deus é aquele Jeová Jireh, aquele Deus provedor. Em meio à provação, Davi aprendeu que ele com Deus, ele pode derrotar gigantes. Em meio à prova, a nossa fraqueza é revelada e manifesta o poder de Deus. Não despreze a provação que porventura nos assola, porque ela é pedagógica, ela nos ensina, que possamos tirar lições das provações da vida, do peirasmo da vida. Mas as provações, irmãos, também ela é passageira. Deus conhece a nossa existência, Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a tua estrutura, jovem. Não pense que Deus está alheio das tuas provações, das tuas lutas, e que Ele não tem ouvido as tuas orações. E tenha consciência que essa provação que porventura nos assola, ela é passageira. Muitas vezes eu encontro os irmãos na rua e pergunto: e aí, como é que você está? O irmão está bem? E aí muitas vezes as respostas que eu escuto estou passando pela prova. Já ouviu isso? E eu respondo: ainda bem que você está passando. O ruim é se você estivesse ficando nessa prova. Mas as provações são passageiras, irmãos. Por meio desse vídeo, e usando um missionário aqui do Nordeste, do Agreste de Pernambuco, Deus está usando essa rede social para te dizer que as provações são passageiras. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, por mais que essa tristeza, essa adversidade pode nos assolar, nós temos a certeza que ela vai passar. Ela vai passar. Por mais que esteja doendo e intensa, nós temos essa certeza que a provação tem início, a provação tem meio, mas a provação também tem fim. Ela é passageira e o próprio texto nos diz isso. Tende por motivo de alegria o passardes por várias provações.
Teu choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa expectativa. Essa é a palavra que nós cremos, porque essa é a palavra do nosso Deus. Não há dor que dure para sempre. Não há provação e adversidade que dure para sempre na vida de um cristão. Por isso eu te digo essa noite, em nome de Jesus, vai passar. E para finalizar, irmãos, essa prova é preciosa. Como preciosa? Como é que essa dor, essa adversidade, ela é preciosa? A provação, amados irmãos, transforma meninos e meninas em homens e mulheres de Deus. Por isso ela é preciosa. Deus sabe que existem coisas em nosso caráter que só pode e só é moldada por meio da provação. E ela é preciosa, irmãos, porque eu não consigo ver Deus distante dessa minha prova e distante dessa tua prova. Eu não consigo ver a Deus alheio a essa luta que nós estamos vivendo no Brasil. Eu não consigo ver Deus alheio a essa pandemia. Eu não consigo ver Deus distante da oração da igreja brasileira. Não consigo ver Deus distante da tua oração ao ir dormir pedindo que Deus livre a tua família, que Deus livre esse país. Por isso que essa provação, ela é preciosa, porque ela me conduz aos pés da cruz. Essa provação me conduz aos pés desse Deus que é grandioso, que é maravilhoso e que sabe a hora certa de nos tirar da prova, da luta e do vale. Por isso, amados irmãos, essa oração é preciosa. Essa oração ela é pedagógica. Aprenda em meio a essa luta. Aprenda em meio a essa adversidade. Essa provação é passageira. Confie nesse Deus que é maravilhoso. Ele é gracioso. Ele sabe o momento certo, semelhante àquele homem que sabia o momento certo de tirar aquela prata do fogo. Deus sabe o momento exato de nos tirar da prova, de nos tirar do vale. Mas eu quero te dizer nesse momento, em nome de Jesus, não se desespere em meio à provação. Não se desespere em meio à adversidade. Você jovem, que teve uma mudança na sua rotina, teve uma mudança no teu dia a dia, as coisas mudaram, você já não pode abraçar mais os seus amigos, os seus colegas, não pode mais se reunir, por enquanto, no culto coletivo. Você foi privado de algumas coisas, está sendo provado na sua casa, no seu lar, talvez com alguma doença que chegou até a tua casa. Eu quero te dizer em nome de Jesus, essa provação é passageira, essa provação é pedagógica, essa provação é preciosa, porque eu não consigo ver Deus distante da nossa luta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe toda essa mocidade aí de Volta Redonda, e espero em Deus que nós possamos um dia nos conhecer pessoalmente, mas até lá, nós sabemos quem tem cuidado de nós, e podemos sim dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Amém.